Lesp Notícias, primeira edição, está de volta. Dia do Servidor Público. A data foi criada durante o governo do presidente Getúlio Vargas e as leis com direitos e deveres desses funcionários foram instituídas em 28 de outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da homenagem a esse profissional. Os servidores públicos são responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir a sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso a serviços públicos de qualidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui Marco Chicaroni, que é presidente do Sinafresp, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Priscila. Uma alegria estar aqui conversando hoje, nesse dia do servidor público. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Para começar, conta um pouquinho para a gente a função do servidor público, né? Eu já dei aí uma introdução de algumas atividades, alguns serviços e a responsabilidade que tem um servidor público. Mas conta para a gente assim, o papel dele na administração do Estado. E olha, essa introdução foi fantástica, né? Justamente por isso, se nós pensarmos o Estado como um grande condomínio e vamos, ao longo da nossa conversa, ter essa palavra e essa visão Estado, mais do que um governo que cuida desse Estado. Então, os servidores públicos são as pessoas e os funcionários que dão um pouco da estrutura desse Estado e oferecem e entregam os serviços de segurança, de saúde, de educação, de infraestrutura, construção de ruas, de hospitais e assim por diante. Então, celebrarmos este Dia do Servidor Público, que recentemente na mídia e por parte dos tem sido considerados assim muito dos vilões ou dos momento, então vale a pena a gente considerar um pouco isso, que os governos vão e os servidores continuam prestando esse serviço ao longo de toda a história do Estado, propriamente. E uma responsabilidade muito grande, né? Porque um servidor público, ele representa o governo. Então, ele representa ali o Estado, na verdade, a administração. Se ele é um bom representante, representa ali, né, toda a estrutura. Se ele não tiver ali realmente as suas atribuições feitas, também repercute no governo, no Estado, na administração, não é? Então, você veja, são de verdade essas duas vertentes. Por um lado, os servidores públicos, e aí vou dizer nós, os servidores públicos, somos um pouco dessa imagem do Estado, aquela ponta que leva os serviços à população, de novo, esses serviços todos, e até aquele serviço chato, né, da arrecadação de impostos, que é a parte que eu mais cuido, que eu mais represento. E, por outro lado, nós somos o contato da população com este próprio Estado. Então, a gente consegue compilar da população e trazer, por exemplo, para a Casa Legislativa, por exemplo, para o Executivo, os problemas que temos enfrentado, que a população tem enfrentado, para que melhor sejam prestados esses serviços. E vamos falar um pouquinho do papel do Legislativo também, quando a gente fala sobre o servidor público. Inclusive, tivemos aí uma grande vitória, né, para os servidores quando aprovação aqui na Lesp de um projeto, né, de número 43, que retirou, né, aqueles os descontos, né, de pensionistas e aposentados dos servidores públicos. Uma briga aqui que foi ferrenha, inclusive, né, mas com apoio de todos os parlamentares. Foi uma grande briga. Foi uma participação decisiva dos parlamentares. Você veja que foi um projeto que foi assinado por todos os parlamentares e foi assim aprovado e que ele, de fato, eu diria que conserta uma situação que foi criada um pouco por conta da pandemia, porque lá no começo de 2020, o governo do Estado, o Executivo, chegou e decretou lá uma coisa que se chama déficit atuarial na Previdência, de uma maneira um pouco obscura até, mas isso foi decretado, e a partir daí
se iniciou um desconto adicional em cima do salário dos servidores aposentados. E aí, de novo, eu trago aquela visão do Estado mais do que de um governo. Então, veja só, o que é um servidor aposentado? É alguém que trabalhou ao longo de 20 anos, 30 anos, 40 anos, sob um acordo, sob um contrato. E o acordo é: eu, servidor, vou oferecer o meu trabalho ao Estado em troca de um salário e, ao final dessa prestação de serviços, na época da minha aposentadoria, eu receberei o meu salário que, na regra vigente naquele momento, seria um salário, vamos chamar de integral, que nem é, mas ainda assim é um salário que aí as pessoas olham e falam, a sociedade olha com pouca informação e diz: ah, mas isso é um privilégio. Na verdade, é um contrato combinado entre, aí sim, a sociedade, a partir do legislativo, e o servidor público, um contrato que diz: olha, você não terá fundo de garantia, você não terá uma série de outras coisas, mas você terá, ao término da sua relação de trabalho, esta aposentadoria, com tal desconto acima, inclusive, da média. Muito bem. Então, este PLC que foi aprovado agora, ele retirou um desconto ainda adicional em cima do salário dos servidores aposentados e foi de muita justiça, inclusive, né? E é uma grande alegria e, de novo, essa casa ajudou muito nisso aí. Falta muito a ser conquistado ainda, mas temos que reconhecer que foi um avanço grande. Uhum. É só para lembrar, né, que este documento, então, já foi assinado aqui pelo presidente da Casa, o deputado Carlão Pignatari, e enviado para o governador, que deve, então, sancionar ou não, né, esse projeto. E depois entra em vigor a partir de janeiro, então, para retirar esse desconto. Eu queria que o senhor falasse também um pouquinho, o senhor falou que ainda tem muitas coisas a avançar, muitas conquistas ainda. Então, o que os servidores ainda têm, então, de demandas? O que é apresentado? Olha, a gente pode também olhar sob duas vertentes essa questão. Por um lado, toda essa vilanização dos servidores, são os responsáveis, são os marajás, eu acho que isso tem que ser melhor avaliado. E agora que um novo governo está chegando, nós esperamos realmente trabalhar essa questão de que não se pode dizer que o servidor ele é o responsável, o único responsável pelos maus serviços prestados, né? Então, muita coisa tem que evoluir. Agora, tem que haver uma valorização desse servidor também. O profissional de saúde, o profissional de segurança, o profissional da educação, sob que riscos esses profissionais estão atuando, sob que circunstâncias esses profissionais estão atuando. Então, uma das questões é essa questão da valorização do próprio dia a dia dos servidores. E eu falei dessas grandes categorias, assim. Uma outra questão é, quando a gente olha em nível nacional, a gente vê e sabe que há uma coisa que se chama subteto salarial. Então, isso quer dizer que não é que os servidores recebam esse valor do subteto, mas quando ele está limitado há muitos anos aqui no estado de São Paulo, isso cria problemas, por exemplo, de hierarquia na Polícia Militar. Então, um outro passo que tem que ser dado é justamente a de aprovação de o dispositivo que resolve essa questão, é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. E o dispositivo, então, que precisa ser discutido e aprovado é essa PEC que resolva o subteto estadual, vigente no estado de São Paulo. Feito isso, e isso nós vamos trabalhar no próximo governo, nós todas as categorias organizadas do serviço público, aí sim teremos dado um passo gigantesco na tranquilidade de operação de todas essas categorias, né? Os auditores, os policiais militares, os policiais civis, mesmo as universidades, o poder legislativo. Então, essa é um item que falta ser trabalhado e estamos trabalhando a partir agora da posse do novo governo. A questão também da transparência.
é algo que pode colaborar para até tirar esse estigma, né, que foi colocado, então, no servidor público, de, às vezes, não fazer aquilo que precisa ou não fazer da forma que deveria fazer, né? Então, muitas pessoas acabam, como o senhor falou mesmo, né, tipo, coloca um estigma ali no servidor público. Ah, ele está com a vida ganha, meio que nesse sentido, e não faz aquilo que precisava fazer. E a gente sabe que não é assim, principalmente trabalhando aqui na casa, a gente vê o quanto as pessoas se dedicam para fazer aquilo que é necessário. Trazer transparência também. O senhor falou da questão salarial, explicar sobre essa questão, como o senhor acabou de fazer, pode ajudar também a tirar esse estigma? Olha, sim, e aí todo mundo tem responsabilidade nisso. Puxando primeiro a responsabilidade aqui para o nosso lado, nós, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, nós, servidores públicos, temos então a responsabilidade de trazer para a população, de uma maneira mais didática, todas as informações, por exemplo, em questão ao orçamento público, né? Como é que funciona este grande condomínio que é o Estado? Ele funciona a partir de um orçamento que é apresentado anualmente, acabou de ser apresentado agora em setembro esse orçamento, e a partir disso, no próximo ano, o Estado vai operar a partir desse orçamento. Muito bem, dar transparência ao que está previsto e depois, ao longo do tempo, o que está sendo executado disso, é muito importante e é nossa responsabilidade. E isso se tem feito a partir de exposições e conversas como essas que estamos tendo aqui, a partir de audiências públicas, aqui na própria Alesp, e a partir das mídias sociais e todos esses meios. Agora, tem também uma responsabilidade do próprio cidadão e do interesse do próprio cidadão, de buscar essa informação. Por um lado, então, nós, auditores aqui, provocamos isso a partir justamente dessas audiências públicas, por exemplo. Agora, nós também estamos absolutamente abertos e dispostos a receber esses questionamentos e, a partir aí sim, da nossa relação com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, buscar as respostas, mexer no que precise ser mexido e nessa questão toda da transparência, dar a entender onde que entram os salários, onde que entram os investimentos, quanto de fato está sendo realizado. E aí sim, construirmos um lugar para vivermos pelo resto das vidas, mais do que por um governo. Essa é a questão mais importante. É verdade, porque os governos, eles trocam, né? E daí é necessário que as decisões sejam realmente para o bem da população a longo prazo, né? Isso mesmo. Quero agradecer a participação hoje aqui conosco de Marco Chicarone, que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Receita do Estado de São Paulo. E também parabenizar, né, pelo Dia, então, do Servidor Público. Hoje, comemorado, então, todos os servidores públicos recebam os nossos parabéns e o nosso abraço aqui da Rede Alesp. E parabéns também. Muito obrigado. Um bom dia. Obrigada.